Sexta-feira, 4 de outubro, e vamos aos principais destaques do jornal Anhanguera, primeira edição. Foi enterrado na manhã de hoje o corpo do empresário assassinado aqui em Lusiânia. Vanderlei Lemos Moraes foi morto com 4 tiros na noite da última quarta-feira, quando chegava em casa, no centro da cidade. Você vai ver também as estratégias que os comerciantes estão criando para poder melhorar o faturamento e driblar a crise. Hoje nós vamos ter a presença aqui no estúdio de uma representante do Sebrae que vai dar algumas orientações de empreendedorismo. E mesmo com as passarelas, ainda tem muita gente que atravessa entre os carros na BR-040 aqui no entorno. E será que teremos chuva neste fim de semana? Pois é, a Camila vai trazer todos os detalhes ao vivo na nossa previsão do tempo. E hoje é dia de programão aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. A Milena Barbosa vai trazer todas as dicas de evento para o entorno. E se tem programão, tem também música. O cantor Michael Couto vai mostrar pra gente os principais sucessos ao vivo aqui no estúdio. O Jornal Anhanguera está começando. Uma ótima tarde e muito obrigado pela sua companhia. A polícia investiga o assassinato de um empresário aqui em Lusiânia. Um homem foi morto com 4 tiros. Câmeras de segurança registraram toda a ação. O crime aconteceu na quarta-feira, no centro de Lusiânia, por volta das 11 da noite. Vanderlei Lemos Moreira, de 48 anos, estava chegando em casa na rua João Teixeira quando foi brutalmente assassinado. Nas imagens de uma câmera de monitoramento, dá para ver quando uma moto com 2 homens dobrou a esquina e entrou na contramão da via. Minutos depois, um homem armado vai até o carro em que a vítima estava e atira. Foram 4 disparos na cabeça de Vanderlei, que era paraplégico, ou seja, não tinha os movimentos da cintura para baixo e morreu na hora. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a motivação do crime, nem sobre a investigação. O delegado disse que corre em segredo de investigação. O corpo do empresário foi sepultado na manhã de hoje no cemitério municipal no centro daqui de Lusiânia. E o crime comoveu grande parte da população. Vanderlei era uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. E a polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubos de cargas. Eles atacavam motoristas que carregavam alimentos que circulavam em rodovias do DF e também Goiás. Segundo a polícia, as mercadorias eram repassadas para comerciantes aqui do entorno. A operação começou cedo em um galpão da QNO 16 de Ceilândia. Era lá que o grupo guardava as mercadorias roubadas que depois seriam revendidas no comércio do DF e do entorno. Os policiais civis encontraram caixas de produtos de beleza e caminhões roubados. 7 pessoas foram presas, entre elas o chefe da quadrilha, que foi localizado em Águas Claras e usava essa BMW preta, em nome de outra pessoa. O veículo também foi apreendido. Os bandidos armados rendiam o motorista e usavam bloqueadores de sinal para impedir que esses caminhões que são monitorados fossem encontrados. Eles levavam essa carga até um galpão e lá, só depois, liberavam o motorista que estava refém. Os caminhões eram abordados na DF 290, na região da Ponte Alta do Gama. E os alvos principais dos criminosos eram as cargas de alimentos não perecíveis. O grupo é investigado desde 2018 e parte dele chegou a ser preso no ano passado. Os bandidos respondiam em liberdade e agora voltaram a agir. Segundo a polícia, foram ainda mais audaciosos. Aperfeiçoaram um esquema abrindo empresas em outros estados para emitir notas fiscais falsas e fugir da fiscalização aqui no Distrito Federal. 10 empresas são investigadas. A diferença do ano passado para esse ano, quando eles tiveram a liberdade em dezembro, ganharam o direito de responder o processo em liberdade, é que eles constituíam empresas fora do Distrito Federal, empresas sediadas de fachada, sediadas em São Paulo, Paraíba, Espírito Santo, onde, para dificultar a fiscalização aqui do Distrito Federal, isto é, eles davam áreas de legalidade a essa carga, pelo preço praticado bem abaixo do mercado, há indícios de que o comerciante deve saber ou deveria saber da origem lícita dessa mercadoria. De acordo com a polícia, de janeiro a agosto deste ano, as empresas chegaram a movimentar cerca de 200 milhões de reais. A polícia agora vai fazer uma devassa nas contas, tá, para pedir os bloqueios e para configurar, materializar de uma forma mais cristalina o crime de lavagem de dinheiro.
Bom, todos os presos devem responder por formação de quadrilha e assalto. Já os comerciantes que foram flagrados com as mercadorias roubadas poderão ser indiciados por receptação. E todo mundo sabe que a venda de gasolina, etanol e diesel só pode ser feita em postos de combustíveis. Mas em Goiânia, a Polícia Militar descobriu que motoristas de aplicativo estavam enchendo o tanque do carro numa casa. Dá para acreditar? Pelo jeito, a casa onde era vendido o combustível era bem conhecida. Os homens caiu pra dentro da casa aqui, doido. Você tá louco, quase que pega. Eu que fui o primeiro a abastecer, velho. Essas conversas foram gravadas por motoristas de aplicativos que estavam indo ao local encher o tanque. Aí o cara saiu com a pistola na mão lá pra fora, aí pegou um do HB20, um grandão que fica na rodoviária. Passei aqui também na porta aqui, tá tampado, viu? Se eu não me engano, a moto é da Giro. E eram os homens do Giro mesmo, o grupo de intervenção rápida da Polícia Militar. O crime foi descoberto. Policiais à paisana correram para cima do telhado para prender o suspeito. Nossa equipe estava nesta rua do setor Urias Magalhães fazendo uma outra reportagem, quando registrou com exclusividade estas imagens. Na casa funcionava um depósito clandestino de combustíveis, álcool e gasolina. Os 96 galões estavam empilhados na entrada da casa, dentro deste carro e também na carroceria. Tudo cheio, ó. No total, 2.260 litros de combustível. Um perigo para todo mundo. Qualquer coisa, se der um incêndio, uma explosão, ali afeta o quarteirão inteiro. Muito perigoso. A polícia prendeu 3 homens. O dono da casa, que disse que apenas alugava o imóvel, que não sabia nada sobre a venda. O vendedor do combustível e ainda um motorista de aplicativo, que tinha acabado de chegar para abastecer o carro. Vair Júnior de Oliveira foi preso suspeito de vender o combustível. Luiz Eduardo Rodrigues Barros é o motorista de aplicativo e foi pego quando tentava abastecer o carro. Os galões foram levados para o Instituto de Perícias. Amostras dos combustíveis foram coletadas para que não restem dúvidas sobre o líquido que foi apreendido. A Polícia Civil ainda vai decidir por quais crimes os homens serão investigados. A princípio, por crimes contra a ordem econômica e também furto. O motorista de aplicativo Luiz Eduardo Rodrigues Barros, que foi preso pela PM, foi ouvido pela Polícia Civil e liberado porque ele não chegou a comprar o combustível. A defesa de Vair Júnior de Oliveira disse que não vai comentar o caso. A Polícia Civil ainda investiga a origem do combustível apreendido. Agora, gente, muitas pessoas, claro, têm boas ideias para poder abrir um negócio, né? Mas poucas empresas conseguem continuar por causa da falta de planejamento financeiro. E para falar sobre isso, nós contamos com a presença hoje aqui no estúdio da Maria José Silva. Ela é analista do Sebrae, claro, vai tirar todas as dúvidas aqui. Muito obrigada pela sua participação, por receber o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouco com o nosso empresário. Como eu disse no início, né, acredito que muitas pessoas têm sim boas ideias, né? Mas como colocar em prática essas ideias aí, né, para que se torne um empreendedor? É um sonho que às vezes eu tirar o sonho da minha cabeça e colocar no papel não é fácil. E o Sebrae está aí para apoiar. Nós temos várias consultorias que podem ajudar, inclusive a de planejamento. Porque quando eu contrato uma consultoria de planejamento, o entendimento é que ele vai me mostrar alguns caminhos que eu ainda não pensei, que às vezes eu coloco tudo perfeito o meu plano, né? Quando vai para o papel, eu consigo ver meus gargalos. E aí a gente tem a consultoria de planejamento exatamente por isso. Por quê? Quando eu planejo bem, eu consigo mensurar onde eu quero chegar, entendeu? E eu consigo ver se eu estou acompanhando o meu planejamento. Se eu só acho que vai dar certo e sem planejamento nenhum, muitas vezes é o que acontece, a empresa não consegue sobreviver no mundo que a gente está hoje, né? Maria, agora quem não tem aí talvez uma noção, né, de finanças, essa pessoa pode sim ser um empreendedor, né? Qual é o primeiro passo? Pode, isso não impede. É lógico que finanças é um dos pontos principais de qualquer empresa. A gente tem a consultoria de financeiras, que ela não tem como objetivo simplesmente fazer cálculos, não. Eu preciso que o empreendedor, ele entenda o que está naquele cálculo, o resultado. Que dali eu consigo ver que eu estou com problema no estoque, eu estou com problema no meu caixa, cadê meu capital de giro, onde que está? Às vezes eu coloquei meu capital de giro numa compra de estoque muito grande.
Então, assim, a financeira, eu posso até começar sem, mas eu preciso me capacitar e melhorar esse conhecimento sobre isso, porque senão é muito risco, entendeu? Até mesmo para não ter um prejuízo aí no futuro, né? Exatamente. Não fazer compras que não são necessárias, né? Dependendo aí do produto que a pessoa vai trabalhar. Não, exatamente. Essa é a preocupação. Então, assim, a gente tem um conjunto de consultorias, cada um num tema específico e que elas se combinam, entendeu? Um consultor às vezes vai fazer a consultoria de finanças e ele mesmo detecta a necessidade de uma consultoria de planejamento, às vezes um novo produto, um novo local, ou às vezes uma consultoria de compra, eu preciso ter estratégia, igual você falou. Compra, a gente pensa que é simples, eu vou lá e compro, e não é. Eu preciso comprar, produto vence, entendeu? Às vezes se eu vendo uma quantidade X de arroz, por que eu vou comprar 3 vezes essa quantidade para ficar no meu estoque? E meu capital de giro eu preciso para comprar outra coisa, não tenho, diversificar meu produto. Maria, qual é a sua orientação como analista do Sebrae, né? Antes de realmente abrir uma pequena empresa, é interessante essa pessoa começar já a comercializar esse produto para fazer como se fosse um teste de mercado? Essa não seria a dica, assim, porque eu acho que realmente o Sebrae tem, a cada 15 dias aqui em Lusiânia, uma oficina de plano de negócio. Entendeu? E nós temos um consultor que fica de terça a quinta e ele é especialista em plano de negócio, porque é uma das maiores demandas que a gente tem. São as pessoas que chegam ali com o seu sonho, tem um X valor ali para aplicar e quebra um negócio. Então a gente está com esse especialista que fica esses dias lá e a cada 15 dias uma oficina de planejamento para evitar que esse sonho vira um pesadelo, entende? Então, assim, não tem como a gente fugir do planejamento. Eu posso até começar um pequeno negócio, que eu já acho que o microempreendedor individual é um pequeno negócio, é um teste formalizado, mas assim, eu preciso planejar, tem que ter o mínimo de planejamento, porque é muito arriscado. Agora, falando em bom exemplo, nós temos um exemplo de que um bom planejamento financeiro pode dar certo. Nós fizemos uma reportagem, Maria, fica aqui com a gente, vamos acompanhar. Você já parou para pensar que a forma como os produtos estão distribuídos nas prateleiras dos supermercados são estratégias de vendas? Pois é, um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. De visualização dos produtos, de mudar um produto de uma prateleira para outra, para girar, para o giro ser melhor, de trabalhar uma ponta de gôndola com uma margem melhor. Tudo isso eu aprendi com as consultorias. Em 2016, a Nalva e as 2 filhas passaram por uma fase de instabilidade com a única fonte de renda que elas tinham. Um supermercado em Cidade Ocidental que estava com pouco estoque e fluxo negativo de caixa. Mas elas não sabiam que para sair da crise bastavam algumas mudanças. Eu decidi procurar a ajuda do Sebrae para melhorar meu faturamento, né? Melhorar o faturamento da empresa. No momento a gente estava precisando de muita orientação. Aí quando eu fiz a primeira consultoria, que foi a financeira, foi onde eles me ajudaram bastante nessa questão de separar o lado pessoal do jurídico, que foi fundamental. Essa questão da gente estar trabalhando margem de preço. A Nalva conseguiu economizar todo mês cerca de R$3.000 em juros e até dobrar o faturamento com algumas consultorias do Sebrae. As mudanças foram simples, mas suficientes para trazer muitos benefícios. A gente trabalhava junto, trabalhava todo mundo junto e ninguém tinha seus próprios salários. Quando eu fiz a consultoria financeira, que ele me ajudou a separar o lado pessoal, do lado o lado jurídico, eu organizei essa questão também, porque ele também me ajudou. E isso melhorou? Melhorou bastante. Hoje todo mundo trabalha até com mais disposição, porque todo mundo tem seu salário, né? Com as economias, em 2 anos elas conseguiram realizar um projeto de expansão para a implantação de uma padaria e açougue. Isso sem investir muito dinheiro, o que já foi suficiente para agradar os clientes. Esse mercado aqui é maravilhoso, sempre as coisas aqui estão tudo na promoção. Então, por isso que eu gosto de vir aqui. Faz a diferença. Faz a diferença, né? E nós continuamos com a presença de uma analista do Sebrae aqui no estúdio para tirar todas as dúvidas. Então, se você tiver aí qualquer pergunta, pode mandar pelo nosso WhatsApp, pelo número 984424000, que eu vou passar para ela. Como nós vimos na reportagem, né, Maria? São dicas simples, não precisa ter muito dinheiro aí, não precisa investir muito para ter sucesso aí no empreendimento, né? Exatamente. A Nalva, coincidentemente, eu fiz a primeira visita com ela. E ela é uma empreendedora
eu considero assim especial, por quê? Como que funciona a consultoria? A gente chega, ela, no caso dela, ela foi através do nosso 0800, 570, 0800, e ela sinalizou que precisava de uma consultoria. Nós visitamos ela e fizemos um diagnóstico. Por quê? Às vezes o empresário acha que o problema dele é estoque, às vezes acha que o problema dele é atendimento, e a gente precisa conversar e chegar num consenso, pontuar os problemas e definir conjuntamente qual que a gente vai trabalhar primeiro. E aí a Nalva, a gente fez e ela começou com a consultoria de finanças mesmo, e foi um diferencial. E depois ela trabalhou com a consultoria do Sebrae Tech, que é uma consultoria de tecnologia que a gente tem, de inovação, né? Que fez o layout interno, onde ela fala do impacto que teve no negócio dela. Ela diz assim, em alguns comentários que o cliente chegava na loja dela e falava assim, uai, você ampliou o seu mercado? Porque tá grande? Não. E a pequena mudança, exatamente, né, porque o layout, ele proporciona que você coloque cada produto no seu lugar de forma que facilite a busca desse cliente. O cliente chega, ele encontra o produto que ele quer. Então, depois ela ainda fez com a gente uma outra consultoria de compras e estoques, que é exatamente que o mercado estava muito cheio e a gente precisava que ela tivesse mais capital de giro, né, para poder prosseguir com os projetos que ela tinha no próprio mercado. E aí ela fez uma compra de estoque, pensando na estratégia, o tanto que eu preciso comprar por mês, quanto que eu vendo. E assim, ela é um sucesso mesmo. Mas por que é diferencial da Nalva? É porque ela pega o plano de ação, que geralmente é um produto deixado pela consultoria, né? Que além das mudanças de processo que a consultoria propõe, ela deixa um plano de ação. Só e ela coloca em prática. Um pouco, porque nós já começamos a receber aqui algumas perguntas. O Lucas do Jardim Gá disse o seguinte: essa consultoria deve servir para qualquer ramo de atividade, né? Quer dizer, não é só para supermercado, porque nós mostramos na reportagem o caso, né, da Nalva, mas óbvio que serve então para qualquer atividade, né? Qualquer atividade. Né? Na verdade, assim, até no dia a dia pessoal, a gente precisa de um controle de finanças, né? Então, qualquer negócio, seja no serviço, seja no produtor rural, seja no artesão, qualquer segmento que for, a consultoria de finanças é importante. E aí, o que essa pessoa que está interessada deve fazer? Qual é o primeiro passo? Né? Procurar o Sebrae? Procurar o Sebrae. A gente fica aqui ao lado do ginásio de esporte. Nosso telefone é 3601-5300. Procura o Sebrae. E a gente combina, ou o cliente vem ao Sebrae, ou a gente visita o cliente, ou a gente resolve por telefone. O importante é que o quanto antes a gente consiga resolver o problema que tiver pontuado nesse cliente. Agora, só para poder finalizar, Maria, amanhã vai ter um dia especial lá no Sebrae, né? Justamente para quem tem interesse aí de abrir uma pequena empresa, né? Explica melhor aí. Na verdade, amanhã é o dia da micro e pequena empresa, né? Que amanhã completa 20 anos do Estatuto da MPE. Então, o Sebrae comemora. Na verdade, a gente não vai ter uma ação no dia 5, por quê? A gente ampliou o dia 5 para o mês de outubro todo. Então, a gente considera o mês da MPE. Estamos no estado com mais de 170 ações presenciais, dentre eles cursos, seminários, palestras. Inclusive, na segunda-feira, nós fomos contemplados, na quarta-feira, dia 9, fomos contemplados com uma palestra, com um teatro que vai ter aqui em Lusiânia, lá no Colégio Santa Luzia, às 19h30, que é o Teatro A Loja. É aberto para toda a comunidade? Assim, na verdade, o teatro ele é direcionado para quem tem CNPJ. Só que o empresário ele pode mandar, por exemplo, o vendedor dele. Lá é uma forma de você aprender a vender de forma divertida, que é um teatro, entendeu? Então, assim, inclusive eu deixo o convite para todos os empresários participar desse evento que a gente vai ter aqui na quarta-feira, dia 9, no Colégio Santa Luzia. Vai ser muito interessante isso aí. A gente já fez ele em Valparaíso e no dia 18 vamos fazer também esse evento em Cristalina. As perguntas continuam chegando e agora o José Maria diz o seguinte: esses cursos, né, que são oferecidos lá no Sebrae são gratuitos? Não. Qual que é gratuito, né? Qual que é o orçamento? Enfim, como que faz para poder fazer a inscrição? Perfeito. Desde 2017, meados de 2017 para cá, todos os cursos do Sebrae são gratuitos, com exceção de alguns que têm uma metodologia mais complexa. Mas assim, esse mês de outubro todos são gratuitos, inclusive a participação também no teatro lá, a loja é gratuito. Temos também o nosso EAD, que são cursos à distância, e nós temos uma plataforma muito grande, com muitos cursos bons, que você pode entrar no site Sebrae, sebraego.com.br, e você acessar, também a partir do nosso ead.sebrae.com.br, você vai ter acesso aos nossos cursos online, e se capacitar, entendeu? E de repente
buscar o Sebrae já para tirar diferença apenas em algum problema que você identificou no seu negócio que você não conseguiu resolver com o entendimento lá do curso. Agora, o José Wilson, na verdade, ele já tem uma empresa, me parece que ele está com algum problema financeiro. Essa consultoria, ele pergunta, ajuda a organizar a vida financeira lá da empresa dele? O objetivo da consultoria da financeira, que ele quer falar, não é? Uhum. O consultor ele vai identificar os problemas e ele vai mostrar o que ele precisa fazer de mudança. Eu sempre falo que a consultoria em si, ela não faz nenhuma magia. A mágica acontece quando o empresário pega o plano de ação e fala assim, vou colocar isso aqui em prática, vou seguir as orientações do consultor. E isso é que dá o diferencial. Então, assim, se ele tiver algum problema de financeiro, essa consultoria que a gente trabalha, que é uma consultoria de 20 horas, ela é excepcional, entendeu? Para você pontuar suas principais necessidades financeiras. E a gente tem mais de 20 consultorias nesse formato de 20 horas. Já vai dar para ele identificar, então, onde está o problema. Exatamente. Aí depois, se ele achar, junto com o consultor e até com a gente mesmo do Sebrae, ou tiver um entendimento de que ele precisa de um serviço mais complexo, a gente faz também uma proposta para ele de um serviço diferencial, de acordo com a necessidade vai dele. direcionar. Exatamente. Agora, a Val diz o seguinte, se o Sebrae tem alguma linha de crédito para poder ajudar aí algum microempreendedor. A gente gostaria, viu? Não, porque assim, a gente sabe que é uma necessidade. Mas tem, o Sebrae mesmo em si não tem linha de crédito, não faz esse empréstimo. A gente, geralmente quando a gente tem alguém que precisa dessa demanda, a gente indica o Goiás Fomento, os bancos, né, que tem aqui na nossa região, porque eu acho que todos eles têm uma linha de crédito. Aí cabe ao empresário pesquisar e ver qual que é mais vantajosa para ele. De qualquer forma, é só procurar o Sebrae que absolutamente vai ser atendido lá, né, Maria? Exatamente. Do Sebrae não vai sair sem informação. Vamos só reforçar qual que é o número, né? Para quem estiver em casa, tiver interesse, tiver alguma dúvida, pode ligar lá e esclarecer. Perfeito. Então, quem tiver precisar do Sebrae, nós estamos à disposição. Nosso telefone é 3601-5300, da nossa regional aqui de Lusiânia. Funcionamos em horário comercial, estamos à disposição de vocês, temos muitos produtos, não deixe de ver nossos cursos. O pessoal daqui de Lusiânia e do entorno, aqui de próximo, não deixe de participar do nosso evento na quarta-feira no Colégio Santa Luzia. Tá feito o convite, muito obrigada pela sua participação aqui e ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. E o Jornal Anhanguera vai para um rápido intervalo e em instantes você vai ver que mesmo com passarelas, muitos pedestres ainda se arriscam atravessando entre os carros na BR-040. Tem ainda a reclamação dos moradores do Parque Estrela d'Alva 3. Eles dizem que o serviço de coleta de lixo no bairro não atende à demanda. E se você está procurando emprego aqui na região do entorno, você pode olhar as nossas vagas no site Trabalha Brasil. Daqui a pouco eu trago todas as informações. E lembrando que você pode participar do Jornal Anhanguera primeira edição. Envie suas fotos, vídeos e sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp no número 984424000. Nós voltamos daqui a pouco, é logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e mesmo com disponibilidade de passarelas, muitos pedestres ainda se arriscam e andam fora delas. E com isso, o número de acidentes pode aumentar. A passarela está logo ali, mas muitos ainda preferem atravessar pela rodovia. A distância para chegar na passarela é difícil, né? Para quem vai passar para cá, né? Vai resolver alguma coisa do lado de cá. O que era para ser mais um item de segurança para os pedestres muitas vezes acaba sendo esquecido. Essa mulher com uma criança também escolhe se arriscar entre os carros para chegar ao outro lado da via. A passarela ali do ladinho, ó, você não quis dar um pulinho lá na passarela para atravessar, não? É porque fica um pouco longe. No perímetro urbano entre Lusiânia e Valparaíso. Esse trecho possui 4 passarelas, mas apesar disso, moradores aqui da região dizem se sentir inseguros. Isso porque, segundo esses moradores, a distância de uma passarela para outra é de mais de 5 quilômetros. E com isso, muitos deles têm que se arriscar assim, entre os veículos. Como é o caso da Márcia. Como a passarela fica bem afastada deste ponto de ônibus, ela diz que prefere passar por aqui mesmo. Eu acho que aqui deveria, ter mais passarela, até pela nossa segurança, porque quando o fluxo está bem maior,
a gente tem que ficar maior tempo esperando. E os flagrantes não pararam por aí. Mais um grupo se prepara para atravessar entre os carros. O risco é grande, mas mesmo sabendo do perigo, muitos pedestres preferem seguir caminho mesmo assim. É perigoso, né? Então a gente tem que atravessar de um lado do outro sem passarela, sem nada, fica muito perigoso. Agora é hora da sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. E moradores da rua 132 do Parque Estrela d'Alva reclamam da falta de coleta do lixo regularmente. Segundo eles, o serviço é feito apenas uma vez por semana e não supre a demanda de quem mora na região. As consequências disso são o acúmulo de lixo e o mau cheiro que se espalhou pela rua. Aqui no Parque Estrela d'Alva 8 está um descaso, a prefeitura está um descaso com a gente. Há semanas eles estão passando, às vezes, uma vez por semana para fazer a coleta do lixo. E olhe lá quando passa. E se a gente não colocar o lixo na esquina, eles não passam de porta em porta para poder fazer a coleta. Isso tá há meses que eles estão passando uma vez por semana. E mesmo assim a gente tem que colocar o lixo aqui, ó. Se a gente não colocar aqui, fica na esquina, fica dentro das lixeiras, né? Até apodrecer, ó. Claro que nós procuramos a Prefeitura de Lusiânia, né, que nos informou em nota que a empresa responsável pela coleta de lixo da cidade deve regularizar essa situação nos próximos dias. Claro que a gente fica aqui aguardando o retorno dos moradores. Se o problema não for resolvido, pode entrar em contato com a gente novamente. E tem oportunidade de emprego aqui na região do entorno. As vagas de hoje são para Valparaíso, Formosa, Cidade Ocidental, Cristalina e Águas Lindas. Em Valparaíso de Goiás são 6 vagas, 2 para vendedor interno, 2 para montador de móveis, uma de vendedor externo e uma de manicure. Também são 6 vagas em Formosa, 3 de vendedor interno, uma de representante comercial, uma de nutricionista e uma de vendedor externo. Em Cidade Ocidental são 4 vagas, 2 de auxiliar técnico de campo, uma de professor de artes, uma de auxiliar de cozinha. Em Cristalina são 5 vagas, 2 de ajudante de cozinha, uma de auxiliar de recursos humanos, uma de representante comercial e uma de vendedor interno. Em Águas Lindas também são 4 oportunidades, 2 de depilador, uma de vendedor externo e uma de gerente de loja. Lembrando que para se candidatar a essas vagas, você precisa se cadastrar no site trabalhabrasil.com.br. E depois do intervalo, a Camila Castro vai trazer todos os detalhes da nossa previsão do tempo. Será que vai chover neste fim de semana? Vocês estão vendo agora imagens ao vivo daqui de Lusiânia. Nós voltamos logo depois dos comerciais.